Graças a paz, meus irmãos e irmãs. Quero saudá-los com a leitura bíblica que se encontra em Salmo 34, dos versículos 1 a 3, onde diz: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão a isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Este culto online é um convite para você adorar a Deus em casa, assim como o salmista nos convida a se alegrar na presença de Deus, a louvar a Ele, a bendizer a Ele e a nossa alma se gloriar no Senhor, se alegrar no Senhor. Nós convidamos você a se alegrar na presença de Deus, no conforto do seu lar, adorando a Deus com os cânticos que vamos estar tocando, lendo a palavra e sendo edificado por essa palavra também. Quero já começar esse culto nos introduzindo na presença de Deus, invocando o Senhor para estar conosco e assim Ele trazer sobre nós a sua alegria, a sua bondade, a sua graça, recebendo de nós a nossa adoração, recebendo de nós o nosso culto como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que compete a todos aqueles que professam Jesus como Senhor e Salvador. Vamos iniciar com a oração? Pai querido e amado, te louvo e agradeço por essa oportunidade, Senhor, de mesmo usando, Senhor, esses recursos virtuais, online, que distancia as pessoas, mas aproxima na intenção, Senhor, de juntos adorarmos a Ti na beleza da Tua santidade. Em meio à pandemia, Senhor, invocamos a ação do Espírito Santo em nós, que pode trazer alegria aos nossos corações, que pode trazer fé e esperança de que logo vamos passar, Senhor, dessa situação. Queremos, ó Pai, te pedir que o Espírito Santo que possa trazer alegria ao lar do meu irmão e da minha irmã, pois a Tua palavra diz que onde está o Espírito do Senhor, aí existe alegria. E Tu também se faz presente no meio dos louvores, e nós vamos Te louvar, Te engrandecer o nome, render a Ti a honra, a glória e o louvor, porque Tu és merecedor. Abençoa meu irmão e minha irmã com os louvores, com a palavra, Senhor, e que eles sejam ricamente edificados, Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Querido, eu gostaria de convidar você para adorar os cânticos que nós vamos cantar e que seja um participante mesmo, não seja um ouvinte, não seja um telespectador, não fique só assistindo, mas cante, adore junto também, leia a Bíblia junto conosco e assim seja abençoado pela palavra, pelos cânticos, para que vocês possam experimentar essa alegria que vem através da adoração ao Senhor nosso Deus. Olá, meus irmãos de Araraquara, tudo bem? Como é que vocês estão? Saudade de vocês. Estamos aqui em Bauru, estamos bem, estamos nos cuidando. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de corona, estamos sendo assolados por essa doença. O importante é que nós todos possamos nos cuidar, possamos tomar os cuidados necessários para manter nossa saúde e ao mesmo tempo manter nosso convívio com as pessoas, manter nossa comunhão com nossos irmãos e principalmente com Deus. É um prazer estar aqui falando com vocês de novo. Espero que vocês estejam também buscando esse cuidado, buscando aproveitar também esse tempo de quarentena para estar estreitando sua relação com suas famílias, né, com as pessoas que habitam com você na sua casa. Então, que Deus abençoe vocês, que Deus possa estar falando no coração de vocês, que a palavra do Senhor nesse tempo possa estar preenchendo cada vez mais o coração de vocês, que vocês possam também estar estreitando o relacionamento de vocês íntimo com Deus, em casa, sós, você e Deus. Então, que é isso, que Deus abençoe, é um prazer estar falando com vocês novamente. Então, meus irmãos, quero aproveitar esse momento também para estar compartilhando com vocês uma canção para a gente estar louvando o Senhor. Uma canção específica que eu gosto muito, que fala muito no meu coração. É antiga, mas que para mim também nunca vai ficar velha. Que engrandece o nome do Senhor apenas, que é algo que nós precisamos fazer cada vez mais também. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te
por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, na alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus e céu. Amém. Tem uma outra canção que eu queria compartilhar com vocês também, onde ela também apenas engrandece e exalta o nome do Senhor. Possamos louvar a Ele também com essa canção. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado
exaltado nos céus. Eu louvarei Ele, exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu. Ele exaltado, exaltado no céu. Ele exaltado, exaltado no céu. Amém, meus irmãos. Deus possa estar abençoando o coração de vocês. Deus possa estar abençoando cada um de nós nesse tempo. Que Ele possa estar falando com cada um de nós, que Ele possa estar direcionando nossas vidas, nos fazendo enxergar o mundo de uma forma diferente. Que esse tempo de pandemia, quando acabar, não simplesmente acabe, mas que possa deixar cada um de nós diferentes, transformados, cuidadosos em muitas áreas de nossas vidas. Um abraço, que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Já aconteceu com você? De você receber uma missão, ser responsabilizado por algum trabalho, e esse trabalho vai demandar um esforço enorme, e pessoas poderiam estar ajudando você nisso e de repente não ajuda. Você soa de trabalhar, você se esforça muito, e pessoas que estão do seu lado, às vezes que trabalham com você, ou pensando mesmo na sua casa, por exemplo, se você está arrumando a casa e alguém está só no celular, jogando videogame e não colabora. A palavra de Deus, ela nos ensina, através da nova visão de missão, que Deus é quem está fazendo a obra. Deus é aquele que trabalha para a salvação dos seus eleitos. E os cooperadores dessa missão de Deus, que somos cada um de nós, nem sempre estamos envolvidos com o trabalho. Muitos de nós ficam, às vezes, de braços cruzados. E é sobre isso que nós queremos refletir nessa noite. Quero convidar você para fazer uma leitura comigo para uma breve meditação em Ageu, capítulo 1, versículos 12 ao versículo 14, somente 3 versículos. A minha versão diz da seguinte forma: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de estar estudando o livro do profeta Ageu, com 2 capítulos somente, na escola dominical, na escola bíblica dominical online, que você encontra também nas nossas páginas das nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube. E lá nós vimos que o contexto que o profeta Ageu vive é o contexto do pós-cativeiro babilônico. Quando Ciro decreta que o povo pode retornar para a sua pátria e viver a sua fé da forma como eles tinham o seu próprio costume, então uma primeira leva vai para Jerusalém. Essa primeira leva você encontra, por exemplo, registrado nos livros de Esdras e de Neemias. Então essa primeira leva ela retorna para Jerusalém e eles recebem inclusive de Ciro
recursos e materiais para a reconstrução do templo, mas diante da dificuldade que estão vivendo, porque quando eles chegam em Jerusalém, lá já existia outro povo. Você tem que lembrar que a Síria, muitos anos antes, quando eles tiraram o povo de Israel das 10 tribos, ele também colocou outros povos ali naquela região. E essas pessoas que vieram de outros povos ficaram principalmente numa região chamada Samaria, e houve ali uma mistura de raças, onde tinha descendentes de Israel, mas também misturado com pessoas de outros povos. Quando o povo que estava no cativeiro da Babilônia retorna para Jerusalém, eles vão ter que enfrentar essas pessoas que estão ao redor deles, que são os samaritanos, que é esse povo que já não é um povo mais amistoso. Então esse povo colocava muitas dificuldades diante do povo de Israel, o povo de Judá. Também, além dessa dificuldade, dos conflitos étnicos, dos conflitos ali de guerras e intervenções que os samaritanos tentam causar ao povo de Judá, também existe uma grande fome naquela região. E diante dessas dificuldades todas, o pessoal ele fica desestimulado a reconstruir o templo do Senhor. E eles começam a se preocupar somente com as suas próprias vidas, se preocupar somente com as suas próprias casas. Quando tem uma segunda leva que retorna também do cativeiro para Jerusalém, é nesse momento que Ageu aparece e ele começa a ser o mensageiro do Senhor, e ele vai alertar o povo de que o povo não só se entregou à covardia e não só também ficaram tristes e tímidos, como eles principalmente deixaram de fazer a obra de Deus, que era a reconstrução do templo do Senhor. E diante disso eu gostaria de explorar justamente essa questão, porque eles estão vivendo um momento de crise, de sofrimento, de fome, de perigos e ameaças constantes com aquelas pessoas que são seus inimigos ali próximos. Eles estão em crise, mas Ageu é usado por Deus para conclamar o povo a viver um despertamento, para viver um avivamento no meio dessas crises. E eu gostaria de ler com você, novamente, alguns versículos e a gente comentar esses versículos para vermos o avivamento que Deus quer proporcionar a esse povo no meio das crises. Nós vamos ver que primeiro, para que esse povo se animasse diante de Deus e eles pudessem experimentar o que Deus tinha para a vida deles, eles tinham que acreditar de que a presença do Senhor era permanente para com eles. Então você tem no versículo 13 justamente dizendo: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Deus estava no meio deles. E por conta de que Deus estava no meio deles, eles não tinham que temer a situação que eles estavam vivendo. Se eles estavam passando fome, eles tinham que crer que o Senhor ia abençoar. E quando você vai ler o resto do profeta Ageu, você vai ver que se a figueira e a oliveira não estavam dando seus frutos, agora o Senhor ia fazer brotar muitos frutos para que eles se alimentassem. Vocês estavam vivendo um momento de pobreza, Deus está dizendo para eles, porque Deus está no meio deles, Deus está dizendo: minha é a prata, meu é o ouro. Então Deus vai dar condições para que eles possam construir não só suas casas, mas principalmente que eles possam reconstruir o templo do Senhor. Deus está no meio. Se Deus estava no meio, também não tinha que temer os inimigos, porque Deus ia dar vitória a eles em qualquer batalha, qualquer situação que afrontasse eles. Quando Deus está presente, e uma coisa interessante, nessa presença de Deus, nessa mensagem de Ageu, é que muitas vezes Ageu usa a expressão do nome de Deus, o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é aquele que está no meio deles. Esse Senhor se apresenta como um general para dizer para eles o seguinte: eu é que batalho por vós, eu é que luto por vós, não temais, não tenham medo dos seus inimigos, não fiquem covardes, amedrontados diante das suas dificuldades e dos inimigos que ameaçam vocês. Eu estou no meio de vocês. Então a garantia da presença de Deus era garantia de segurança, garantia de prosperidade e de que também eles iam ter alimento. É interessante um texto que é abordado aqui em Ageu, que diz o seguinte: enquanto o povo não estava se preocupando com o seu avivamento, com a sua vida espiritual, não estavam cuidando da obra de Deus,
Tudo que eles faziam, todo esforço que eles tinham, não dava em nada. Até a roupa que eles vestiam não aquecia eles. Claro que isso é uma figura de linguagem para dar o entendimento de que sem Deus, eles não prosperam. Sem Deus, tudo que eles tentam fazer não dá certo. Lembra de Provérbios, quando vai dizer para nós que nós devemos fazer planos e colocar na mão de Deus para que Deus faça prosperar? Da mesma forma, era o que estava acontecendo aqui com eles. Se eles queriam que prosperasse o trabalho da mão deles, se eles queriam que a roupa aquecesse seu corpo e a plantação que eles faziam pudesse dar colheita e fartar a eles, eles tinham que primeiro cuidar da sua vida espiritual. Para que haja um avivamento no meio da crise, nós temos que entender a importância de Deus no nosso meio. Se Ele está no nosso meio, não devemos temer nada. E ao não temer nada, nós podemos fazer aquilo que Ele está pedindo para nós fazermos, aquilo que Ele espera de nós. Nós vivemos uma crise agora. O que Deus espera de nós? E antes que a gente descubra o que Deus espera de nós, primeiro tenha certeza, meu irmão e minha irmã, que Deus está convosco. Deus está convosco, é o que Ele disse aqui através do profeta. Mas Jesus também reforça isso. Jesus é aquele, eu já disse várias vezes isso nas nossas mensagens, eu quero repetir até que você coloque na sua cabeça e no seu coração. Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está conosco. Não temamos. A crise, ela está trazendo muitos prejuízos. Existem muitos riscos ao nosso redor. Crise financeira. Algumas pessoas já estão passando fome. Mas Deus está no meio de nós. Com Deus no comando, nós podemos ter a certeza que Deus vai nos proteger, vai nos guardar e vai nos prosperar. O tempo dele, Ele vai fazer tudo aquilo que Ele quer fazer no nosso meio de bênçãos para as nossas vidas. E no meio dessas crises, Deus também testa cada um de nós. Testa a nossa fé, testa a nossa solidariedade uns para com os outros também. Assim como aconteceu em Atos dos Apóstolos, quando o povo de Jerusalém passou dificuldade, outras igrejas de outras regiões, onde estavam prosperando, mandaram alimento. Isso é a maior prova de que Deus está no meio da sua igreja. É quando a sua igreja reconhece que esse Deus está no meio e age através daquilo que Deus quer fazer. Porque a missão de Deus não é só salvar o seu povo eternamente, mas a missão de Deus também é salvar o seu povo de toda e qualquer situação. E Ele usa a igreja para abençoar uns aos outros nesse processo. Então essa é a primeira mensagem para esse povo que está vivendo no meio da crise. O avivamento só podia vir a eles quando eles primeiro tivessem a total certeza no coração deles de que Deus estava no meio deles. E se Deus estava no meio deles, eles não podiam cruzar os braços. Essa é uma coisa muito importante. E por Deus estar no meio deles, Deus vai despertar eles no meio da crise. Um despertamento espiritual. É isso que o texto no versículo 14 vai nos dizer na primeira parte. Vai dizer assim: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Despertamento aqui foi para a liderança administrativa, para a liderança religiosa e para todo o povo. Esse era o despertamento, um despertamento que Deus queria promover no meio da crise. Já diz os costumes que nós temos de que realmente o povo busca mais a Deus quando está passando dificuldade. Eu espero que a igreja do Senhor esteja buscando a Deus no meio dessa crise. Eu espero que muitos corações tenham realmente se voltado mais para o Senhor nesse tempo, porque é isso que Ele espera. Ele espera despertar o seu povo. Quando o seu povo busca Ele, Ele responde. Lembra dos profetas quando dizia: se o meu povo me buscar, eu se deixarei ser achado por eles. Deus se deixará ser achado por nós, se nós buscarmos Ele de todo o coração. Ele espera que nós venhamos a buscá-lo. E assim Ele vai despertar. Essa palavra despertamento, ela tem a mesma conotação de avivamento. Quando nós falamos primeiro, segundo, terceiro despertamento, na história da igreja, nós estamos falando de avivamento, aqueles momentos
onde as pessoas mais buscaram a Deus, e Deus usou nesse avivamento para fazer aumentar a evangelização e o alcance de maior número de pessoas possíveis. Esse é um tempo de avivamento. Esse é um tempo de nós nos despertarmos espiritualmente, de Deus encher a sua igreja da sua presença, encher o seu povo do seu espírito, capacitar o seu povo com dons espirituais, dar poder na palavra e na pregação para alcançar todo o resto que ainda não o conhece. Porque todo o resto que não conhece não está se sentindo muito confortável nesse momento. As pessoas estão muito inseguras, muito ansiosas, muito preocupadas, deprimidas. Então esse é o momento que essas pessoas, elas estão prontas, os seus corações, para ser semeado o Evangelho. E no despertamento, quando nos voltamos para Deus, quando a nossa vida espiritual, ela ganha um reforço através de oração, de jejum, de busca realmente maior do Senhor, o Senhor usa a sua igreja para alcançar os outros. Então, despertamento tem a ver com nós fazer uma restauração espiritual, mas também nos mobilizar para a evangelização. Isso é o despertamento. E Deus quer promover esse despertamento nesse tempo em que nós vivemos. Porque muitas pessoas ainda estão perdidas. Muitas pessoas ainda precisam ser alcançadas. Muitas pessoas estão perdendo a sua vida espiritualmente, principalmente. Então nós temos que ser aqueles que levam a mensagem do Senhor para as pessoas. E antes de levar essa mensagem, nós temos que também deixar que o Espírito Santo nos transforme, nos conquiste, nos resgate, para que assim, sendo trabalhado por Deus, Deus possa também agir por nosso intermédio. É assim que Deus efetua, é assim que Deus queria agir com Israel. Israel deveria ser luz para as nações, mas infelizmente Israel não atendeu a essas exigências de Deus. E aí o que acontece é que Deus começou a trabalhar sozinho. Aquilo que eu falei logo no começo, né, é a história de Deus. Jesus disse que Deus trabalha muito. Quando Jesus estava curando muitos enfermos, viajando de cidade para cidade, ele quase não repousava, os discípulos disseram para ele: Jesus, senta, come, descansa um pouco. E aí Jesus sai com essa frase: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus trabalha dia e noite, por você, por mim e também por aqueles que Ele ainda quer alcançar. E às vezes nós usamos desculpas para cruzar os braços e não ajudar Deus. Tem um texto aqui em Ageu, capítulo 1, versículo 3, onde ele vai dizer assim, versículo 2, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Ou seja, o povo estava usando desculpa de que aquele momento de crise era um momento que não era para trabalhar, não era o tempo para servir a Deus. E Deus vem dizer que é exatamente ao contrário. É no tempo de crise que Deus quer nos abençoar, para que a partir de nós possa abençoar outras pessoas. É no tempo de crise, porque no tempo de crise muitos do povo de Deus sofrem também. E aí Deus quer agir. E aí nós precisamos nos voltar para Deus. E é no tempo de crise que muitas pessoas sofrem e que os seus corações estão totalmente abertos para a entrada do Evangelho de Jesus Cristo. Então é no tempo de crise que o Senhor quer fazer esse despertamento. Deus despertou Zorobabel, despertou Josué e despertou todo o povo. E assim Deus quer fazer no meio de nós, no tempo em que nós vivemos também. E por último, o povo obedeceu em meio à crise. E por ter obedecido em meio à crise, eles se entregaram ao trabalho do templo. O texto no final do versículo 14 diz: eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Então eles obedeceram. Eles primeiro entenderam que Deus estava no meio deles, que Deus ia abençoá-los, Deus ia prosperar a plantação deles. Deus era o dono do ouro e da prata, e Deus também era o Senhor dos Exércitos, e ia estar guardando eles. E assim, diante disso, eles já se animam, eles são encorajados já por essa palavra. Mas aí também o Senhor desperta, Ele traz um avivamento para eles. E agora eles obedecem
a esse despertamento e se colocam no trabalho do Senhor. O texto coloca sobre a questão do templo do Senhor, porque assim como eu expliquei na escola dominical, o templo do Senhor era a representatividade da presença de Deus e que conduzia toda a espiritualidade do povo de Judá. O povo estava vinculado a Deus através do templo. Então, o povo servia a Deus por intermédio do templo. Era assim que era a forma de viver a espiritualidade do povo judeu, baseado no templo. Nós temos uma outra forma a partir de Jesus Cristo. A forma como o Senhor quer que nós trabalhemos hoje não está mais só vinculada a um templo. Nós não temos que limitar nossa espiritualidade a uns domingos na igreja. Talvez esse momento que nós estamos passando aqui até para nos ensinar a nós vivermos nossa espiritualidade independentemente do templo. O templo é um momento especial onde o povo se reúne para adorar a Deus com alegria, em louvor e adoração e ser edificado pela palavra. Mas nós temos que viver a nossa espiritualidade 24 horas nos 7 dias da semana. E aí não depende só do templo para isso. Porque servir a Deus não é só cultuar e adorar a Deus. Servir a Deus envolve também generosidade, envolve solidariedade, envolve missão, evangelização, ajuda às pessoas, enfim, envolve muita coisa. Baseado no dom espiritual que você recebe, essa é a forma como você vai servir a Deus no mundo. E Deus quer te usar. Deus, ele deu algum dom para você, que talvez esteja morto, que talvez esteja enterrado, né? Tem um texto maravilhoso que Paulo fala a Timóteo assim: desperta o dom que há em ti, um dom que tu recebeste pela imposição das mãos. Essa ideia que Paulo está dizendo é a seguinte, que ele deveria despertar algum dom que com certeza ele, por deixar de fazer, já estava meio assim que apagado. Então tinha que despertar esse dom para servir a Deus melhor. Deus nos dá dons espirituais para servir a Ele melhor e servir as pessoas, servir a igreja de forma melhor. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de crise, mas não é um tempo de ficar de braços cruzados. Não é um tempo de ficar parados. É um tempo que nós podemos usar, inclusive esses recursos espirituais, esses recursos online, para chegar às pessoas, levar o evangelho às pessoas, compartilhar uma palavra de encorajamento, uma palavra que mostra Jesus como solução para todos os problemas que as pessoas têm. É um momento que nós temos que interceder uns pelos outros. Domingo passado eu falei de intercessão, falei de dobrar o joelho pelas famílias, mas hoje também quero largar e a gente dobrar o joelho, orar pelos amigos que não conhecem a Jesus, pelos vizinhos que não conhecem a Jesus, por familiares que não conhecem a Jesus. Então orar também é uma forma de serviço, para que Deus possa alcançar as pessoas. Mas Deus também quer nos usar, quer usar nossos lábios para também falar do Evangelho de Jesus Cristo. Ele quer usar as nossas vidas para abençoar as pessoas de todas as formas como pode ser ajudada também. Então esse é um tempo de trabalhar. Esse povo aqui foi obediente e se entregaram ao trabalho. Aqui foi no tempo, a construção do templo. No tempo que nós estamos vivendo, é um tempo de servir uns aos outros, através do amor e através da palavra pregada. Essas duas formas que Deus quer que nós principalmente venhamos a agir agora no nosso tempo. Servimos ao Senhor. Essa mensagem de Ageu, ela é para a nossa temporalidade também. Deus quer proporcionar um avivamento no meio da crise que nós estamos vivendo, pandêmica. Não é o coronavírus que tem que cruzar nossos braços. Assim como Israel não tinha que usar o argumento das dificuldades que estavam passando para cruzar os braços, também não podemos usar o argumento de que o coronavírus, as quarentenas, o isolamento social é motivo para nós cruzar os braços. Na verdade, não. Na verdade, a crise é que mais exige um posicionamento da igreja a serviço do reino. Nós temos que fazer Jesus conhecido. Temos que mostrar o Evangelho como solução para todas as dificuldades que as pessoas passam, independentemente de qual tipo de crise seja. E essa é a crise que o Senhor nos deu para o nosso tempo, o momento que estamos vivendo. E é a partir dessa crise que Ele quer trazer o avivamento. Ele está no vosso meio, Ele está no nosso meio. Ele quer nos despertar e nós temos que obedecer agora, trabalhando para o Senhor. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração e colocar nossas vidas
para que Deus possa nos usar nesse tempo. E se nós mesmos precisamos de um avivamento, se nós mesmos estamos precisando de uma restauração espiritual, que Ele já comece em nós e que não pare através de nós, mas de nós, como disse Jesus, do nosso interior, fluam rios de água viva para abençoar outras pessoas também. Oremos. Pai amado e querido, te agradeço pela palavra de Ageu, uma palavra, Senhor, que foi numa época de crise para Israel. O povo de Judá tinha acabado de retornar, Senhor. Poucos anos eles tinham voltado para a sua terra para reconstruir suas vidas. Mas tu exigiu deles que, ao reconstruir a vida, eles também servissem, eles também trabalhassem em prol da missão. Nós vivemos um momento difícil, mas a missão não pode ficar parada, porque tu não estás parado, Senhor. A missão é tua, nós somos cooperadores e nós temos, ó Deus, esse privilégio, essa incumbência, esse dever de servir, Senhor, a Ti. Nós que fomos alcançados, agora, Senhor, somos aqueles que Tu nos chama, nos vocaciona, nos concede dons espirituais para servir uns aos outros também. Ó Deus, dá sabedoria ao meu irmão e minha irmã, para que eles possam saber usar, Senhor, os seus dons, os seus talentos, os recursos que Tu tem dado a eles, para que eles possam servir-te, ó Deus. Às vezes não é necessário nem muitas coisas, Senhor. Às vezes é só uma ligação, às vezes é uma mensagem que alguém tem que mandar por um WhatsApp. Seja qual for a forma que Tu vai dar, Senhor, de sabedoria a cada um de nós, mas que Tu possa usar isso de forma poderosa, para que a missão aconteça nesse tempo de pandemia. Pessoas sejam alcançadas, e essas pessoas, ao serem alcançadas pelo Evangelho, elas alcancem as riquezas, Senhor, de todas as promessas que Tu tem dado a cada um, Senhor. E assim elas fiquem seguras em Ti, protegidas em Ti, e que elas possam ser surpreendidas por Ti e elas possam prosperar através da Tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Esteja abençoando meus irmãos e irmãs que me ouvem, Senhor. Que a casa deles, o lar deles, a vida deles, gozem de muitas bênçãos, gozem, Senhor, de paz, de alegria, de prosperidade, de segurança e de saúde nesse tempo que vivemos, Pai. Abençoa, meu irmão. Tu que conheces, Tu que esquadrinha as mentes e os corações. Vê qual é, Senhor, a dor, o sofrimento que meu irmão e minha irmã devem estar passando. E atende, assim, aplica remédio, ó Pai, e cura, soluciona e dá vitória, Pai, aos meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Dá sabedoria à Tua igreja para aproveitar esse tempo e fazer com que a missão aconteça. Assim te peço e assim te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Receba a bênção, meus queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, e as santas consolações do Espírito Santo esteja com você, te capacitando também para servir ao Senhor em tempo de crise, até que Jesus venha e seja glorificado por nós e em nós. Amém.